muitas pessoas chegavam a nós, assim, calejadas, né, do mercado, de terem tido experiências ruins em outras empresas, e questionando assim, pô, mas se eu falar isso publicamente entre aspas, né, dentro de um canal público, eu vou tá me expondo, ou então, pô, você me expôs nessa situação, e aí ficava chateada, falando por mensagem privada, e a gente fala, não, gente não tá expondo ninguém aqui, isso aqui não, ninguém tá questionando a autoridade ou conhecimento ou nada de alguém, é só uma questão que precisa ser resolvida, é um problema, né, como o stop the line, né, então assim, não adianta a gente botar para baixo do tapete e depois fazer uma entrega que vai prejudicar em última instância o cliente final, e aí por sua vez prejudica a empresa inteira. Cara, errei. Então ela não teve essa abertura. Então ela viu o erro, ela viu ali que a fabricação não estava certa, e pior, não ela só não viu, como ela omitiu, porque ela estava envolvida no erro. Vamos supor, ela estragou a máquina. Você E aí esse tipo de cultura é o que a gente não quer, falou assim, né, e aí você tem que tomar algumas ações. Eu acho que esses foram alguns casos passados e recentes aí que eu já tive com a experiência de falta de confiança, que é o stop the line. Não, é muito bom, é. E o segundo caso que eu ia comentar, que tem a ver também com essa questão da confiança, um pouco da colaboração, é que no caso especificamente da Impulso, né, que somos uma empresa naturalmente remota, há muitos anos, né, a gente foi a escola de trabalho remoto para muitas pessoas. Hoje, todo mundo que está no mercado corporativo, em geral, já trabalhou remoto alguma vez, mas por conta da pandemia, né? Só que a Impulso é remota 10 anos antes da pandemia, né? 100% remota. Então, a gente foi a escola de trabalho remoto para muita gente. Pessoas começaram a trabalhar com a gente remotamente pela primeira vez, muitas vezes. E a gente tinha que ensinar para as pessoas como é que era o nosso jeito de trabalhar remotamente. Até porque, assim como a cultura, tem 1000 formas diferentes de se trabalhar remotamente. Não existe só um jeito de trabalhar remoto. E a gente tem uma cultura de ser muito direto, muito transparente. E no trabalho remoto, a gente conversa muito de forma assíncrona e por texto, né? Em canais que muitas vezes são públicos dentro da empresa, né? Então, pessoas até de outras áreas têm acesso à comunicação interna, informação, obviamente, que não seja confidencial, dentro dos canais, né, de comunicação da Impulso. E, e muitas pessoas chegavam a nós, assim, calejadas, né, do mercado, né, de terem tido experiências ruins em outras empresas, é, e questionando assim, pô, mas se eu falar isso publicamente entre aspas, né, dentro de um canal público, eu vou tá me expondo, ou então, pô, você me expôs nessa situação, e aí ficava chateada, falando por mensagem privada, e a gente fala, não, gente não tá expondo ninguém aqui, isso aqui não, ninguém está questionando a autoridade ou conhecimento ou nada de alguém. É só uma questão que precisa ser resolvida. É um problema, né, como o stop the line, né? Então, assim, não adianta a gente botar para baixo do tapete e depois fazer uma entrega que vai prejudicar, em última instância, o cliente final. E aí, por sua vez, prejudica a empresa inteira. Então, não é uma questão de alguém estar querendo te prejudicar. Não, a gente não quer prejudicar o cliente. E aí, até a gente conseguir mostrar para as pessoas, né, e elas se desarmarem, né, e entender que nossa cultura é assim, olha, é um dobrado, hein. Cara, você tá me contando aí, deve ter sido quebra de paradigma, né, porque a empresa sempre sendo remota, num momento antes da pandemia que ninguém conseguia trabalhar remoto, então essa é a verdade. Eles não estavam, tanto que o sistema colapsou, né, a AWS estourou e tudo mais, porque ninguém estava preparado ali para o remoto. E aí você me lembra um livro que eu li esses tempos pra trás, chama Organizações Dirigidas por Valores, né, que é do Barrett, e esse livro ele é bem interessante, que ele fala exatamente isso. Aí você falou assim: se você não tem uma cultura de confiança na empresa, se você não tem uma cultura bem estruturada na empresa, na verdade, eu acho que não é o caso aqui da Impulso, você começa a criar vários mecanismos de controle e esses mecanismos geram entropia. Que aí a entropia é justamente você tira todo o valor da empresa, a produtividade da empresa. Se você tem um monte de gente remota e você começar a colocar um monte de controle, quero saber o que o cara tá fazendo. Puxa, abre o Office aí, eu vou calcular o tempo do Office. Puta, eu vou colocar uma planilha para ele preencher dia a dia o que ele fez. Aí você começa a ter um monte de controle que no final você vai tirar a produtividade e você não tem o benefício do tal remoto, que o cara é muito mais produtivo porque ele tá focado nele. Nossa, muito muito disso, é muito disso mesmo.